Quando eu fui para os Estados Unidos, em 78, comecei a dar aula na minha garagem, aquela história toda, o negócio foi crescendo cada vez mais de popularidade, os desafios, as brigas, esse troço todo. E eventualmente com a criação do UFC, eu falei: "Pô", no dia da cerimônia do UFC, eu me lembro que eu fiz uma homenagenzinha ao meu pai, dei uma placa para ele como o primeiro Ultimate Fighter, entendeu? Mó barato, aí foi para mim o meu Oscar que eu dei para ele foi esse. Uma oportunidade muito singular na minha vida, foi um dos momentos mais altos da minha vida, poder fazer essa homenagem ao velho. Então, isso aqui daquele ponto para cá, entendeu, eu me lembro que tinha uma época inclusive, aliás um pouquinho antes disso, eu tinha passado por uma situação muito difícil na minha vida. Eu tinha chegado na no estava dando aula na minha garagem, da garagem chegou um ponto que eu estava dando 600 e tanto 30 aulas por mês na garagem, entendeu? E tinha 87 pessoas na lista de espera, inclusive o tal do John Milius, que é o diretor de cinema, que fez o filme Conan o Bárbaro. Dando 600 na minha garagem, o pessoal que também dava o Rickson também dava aula na garagem, os Machado também estavam dando aula na garagem, quer dizer, a gente tinha 630 aulas por mês. Muito bem. Eu tinha saído da garagem, abri uma academiazinha, lá em Torrance, na Califórnia, onde eu morava, e um belo dia eu estou chegando na academia, enfiei a chave na porta assim e tinha água saindo por baixo. Água saindo por baixo da porta. Tinha estourado um cano no banheiro, no vestiário, e a academia estava toda inundada, o que me obrigou a passar um tempo sem poder dar aula de jiu-jitsu. Sem poder dar aula de jiu-jitsu, quer dizer, sem entrar nenhum dinheiro. Eu, como saí de casa e fui para manter a academia, antigamente eu tinha dando aula na minha garagem, o dinheiro, a despesa era uma. Morava ali, dava aula ali. Quando você abre uma academia, o business é outra história, é seguro, é empregado, tem isso, tem pessoa de coisa, despesa que eu não estava nem pensando que existia. Sair de uma garagem para abrir um business é outra história. Então tinha muito mais despesa. Como a grana não estava entrando, complicou a minha vida rapidamente. 2 semanas sem poder dar aula, começou a complicar. Depois tinha que secar os tatames, uma dor de cabeça danada, passei um bom mês sem poder dar aula, e aquele mês apertou muito a minha vida financeiramente. Comecei a afundar, tinha que pagar conta, aluguel, uma confusão danada. Nesse processo, eu me lembrei que um aluno meu, que é um cara que é um gênio de marketing nos Estados Unidos, o nome de Jay Abraham. O cara é um espada de negócio de marketing nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte: o filho dele era meu aluno, viu, lá na Academia Nova. Ele dizia: "Olha, você tem que dar um jeito de fazer videotape de instrução, porque eu tenho o privilégio de poder trazer o meu filho aqui para aprender com você. Filho muito bem feito, muito bem conhecido no mundo dos marketing. Eu tenho esse privilégio de trazer meu filho, mas tem gente que mora no mundo inteiro e não vai poder vir aqui. Vão perder essa oportunidade de aprender jiu-jitsu, porque eles estão em outro lugar. Como você não tem um vídeo para chegar a eles, eles vão ficar sem aprender isso. Eu fico pensando nas crianças, nas pessoas do mundo inteiro que tem por aí, vão perder essa chance. Pensa em fazer um vídeo." Ele dizia: "Ah, não, não sei o que, não queria fazer vídeo." Quando esse negócio da água estourou na minha academia, eu fiquei na roubada, eu falei: "Puxa vida, eu acho que você quer saber, eu vou pensar em fazer esse vídeo." Comecei a ficar na dúvida se eu devia fazer ou não. E não queria fazer o vídeo, que eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer o vídeo, porque eu não queria distribuir a informação para o mundo inteiro, porque amanhã um cara que é mais novo que eu, mais forte que eu, mais pesado que eu, aprende aquele jiu-jitsu e vem querer me ganhar. Então o que estava impedindo, eu fui começando a olhar dentro de mim mesmo, fui descendo na minha consciência e: "Olha, você não quer que vou ensinar jiu-jitsu por egoísmo, você não quer que correr o risco de ensinar para outra pessoa que seja mais jovem, mais forte, mais pesado que você, que se ele aprender ele pode te ganhar." Então era o meu ego que estava impedindo que eu ensinasse o jiu-jitsu através de vídeo. Quando eu entendi isso, eu falei: "Pô, realmente a minha razão não é uma razão positiva, não é uma razão honrosa, é uma razão de ciúme, de proteção, de quase querer ficar egoisticamente com o jiu-jitsu para mim. Porque se ninguém souber e eu souber sozinho, eu ganho de todo mundo a vida inteira. Mas se todo mundo souber e amanhã o cara mais jovem que eu, mais forte, vai me dar uma dura, vai complicar a minha vida. E como tem sempre alguém mais forte crescendo, ia complicar." Quando eu tive a consciência de que a razão pela qual eu não ia fazer vídeo era esse meu ego, eu falei: "Não posso fazer isso." A quantidade de gente que potencialmente podia aprender jiu-jitsu e vir aqui me ganhar é muito pequenininha em comparação a milhares e milhões de pessoas que estão inseguras, vulneráveis, pelo mundo afora, por não saber jiu-jitsu. Então não é uma razão boa
honesta, positiva, eu não compartilhar o meu conhecimento por causa disso. Aí eu chutei o balde e falei: "Quer saber, eu vou fazer o vídeo". E a minha analogia que eu já usei no passado é o seguinte: se eu tivesse com um balde d'água no meio do deserto, e a pessoa viesse morrendo de sede na minha direção, morrendo de sede no deserto, e eu desse água para ele beber, ele se recupera, se sente revitalizado de novo, e me mata para roubar minha água, o bandido é ele. Se eu, por proteção, inveja, egoísmo, o cara vem morrendo de sede, eu não dou água e deixo ele morrer de sede, o bandido sou eu, velho. É, E eu não quero ter isso na minha consciência. Falei: "Quer saber? Vou fazer o vídeo". Fiz um vídeo com o Royce, naquela época a situação financeira muito minha apertada a beça. Fiz o vídeo com o Royce. Um dia a gente filmou a série inteira, Gracie Jiu-Jitsu básico, aquele que você comprou no jornal na banca de jornal naquela época, é a mesma série. Fiz nos Estados Unidos. Fiz o vídeo, lancei o vídeo e, rapaz, vendi vídeo à beça, salvou minha vida. Então foi uma decisão certa. Depois daquele vídeo, a quantidade de carta que eu devia ter guardado, por qualquer razão não guardei tudo, a quantidade de carta que eu recebia das pessoas do mundo inteiro, dizendo: "Olha, essa série de vídeos salvou minha vida, não tem como te agradecer". Tinha da Alemanha, da França, qualquer lugar do mundo, carta, todo mundo escrevendo. Que agora eu aprendi jiu-jitsu com o teu vídeo, posso fazer aquilo, e o cara que me batia, que fazia isso, se defendia de todo mundo, mudou a vida de todo mundo. Eu falei: "Puxa, tá lá, a minha decisão foi a decisão boa, vou dormir bem com isso". A quantidade de gente que se beneficiou disso, ou seja, primeiro foi o fato de eu ter aprendido jiu-jitsu a minha vida inteira, ou seja, caí numa família abençoada. Meu pai me ensinou jiu-jitsu e meu tio Carlos me ensinou a saúde. Aprendi a cair nessa. Já foi para mim um troço especial. Pelo jiu-jitsu eu aprendi, eu fiz esse vídeo de instrução e tal, comecei a vender muito vídeo. Depois que o UFC aconteceu então, é aí que eu vendi vídeo mais do que nunca. Ou seja, a minha ideia de compartilhar o jiu-jitsu com o mundo foi um troço tão positivo, que agora você tem jiu-jitsu no mundo inteiro. Então você está falando aí do benefício do negócio, a expansão mundial do jiu-jitsu, foi porque eu fui, como ser humano, como homem, fui crescendo, fui entendendo o porquê de fazer as coisas, o porquê de não fazer, e essa filosofia foi ficando cada vez mais enraizada em mim, entendeu? Para que eu pudesse realmente fazer um trabalho positivo para todo mundo. Então essa ideia de ir para os Estados Unidos, como eu te falei no começo, outra história, passar sufoco lá, em vez de me apavorar e voltar para o Brasil, não, eu fiquei lá, passei dificuldade, pedi esmola na rua, como eu já te contei da outra vez, quer dizer, passei muita coisa difícil, me apaixonei pelo conceito dos Estados Unidos, que é um país que isso quando acontece nos Estados Unidos, o mundo inteiro fica sabendo disso. Aqui no Brasil, a gente está numa bolha de vidro. Acontece aqui, fica aqui. Mas se acontecer nos Estados Unidos, todo mundo fica sabendo. Então eu tive que ir para lá por causa disso. Desafiando todo mundo, quer dizer, pronto para brigar com qualquer um. Quer dizer, essa vontade, essa convicção, essa vontade, essa paixão de querer compartilhar o jiu-jitsu foi, de uma certa maneira, a minha entrada para ajudar todo mundo. Eventualmente, através do UFC, para botar esse troço na lente mundial, para todo mundo poder ver isso. E hoje em dia todo mundo pratica jiu-jitsu. Tem um monte de cara que é lutador de UFC, especificamente um cara que lutou no UFC número 2, dizer: "Olha, quando é que você vai lançar uma outra série de vídeo? Porque foi o melhor vídeo que eu já vi na minha vida". O cara que é profissional de luta, já admitindo abertamente para mim isso, entendeu? Naquela época, isso em 93, 94, quer dizer, eu vendendo vídeo à beça, pagando as minhas contas, as pessoas aprendendo jiu-jitsu, e isso os profissionais de luta. Fora os magrinhos, fraquinhos, inseguros, cara que estavam sendo humilhados, deixaram de ser humilhados, quer dizer, isso mudou todo mundo. Quer dizer, essa revolução mundial veio não para dizer que os gays se dão em todo mundo, nada disso, mas com a convicção de que os gays sempre tiveram de querer compartilhar com a humanidade essa arte maravilhosa que é o jiu-jitsu.